Marcos capítulo 8. Nova multiplicação dos pães. Naqueles dias, uma grande multidão novamente se ajuntou, e não tendo as pessoas com o que se alimentar, chamou Jesus os discípulos e lhes compartilhou: Tenham compaixão desta multidão. Já se passaram 3 dias que estão comigo, e não têm o que comer. Se eu os enviar de volta às suas casas, em jejum, vão desfalecer pelo caminho, pois alguns deles vieram de longe. Entretanto, os discípulos alegaram: Onde, neste lugar desabitado, seria possível alguém conseguir pão suficiente para alimentar todos? Indagou-lhes Jesus: Quantos pães tendes? Ao que afirmaram eles: 7. Então ele orientou o povo a reclinar-se sobre o chão. E, após tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos, para que estes servissem a multidão. E assim foi repartido entre todas as pessoas. Havia também alguns peixes pequenos. Da mesma forma, ele deu graças e ordenou aos discípulos que os distribuíssem. Todas as pessoas ali reunidas comeram até se saciar, e ainda recolheram 7 cestos grandes, cheios de pedaços que sobraram. Na multidão havia cerca de 4.000 homens. Então Jesus despediu-se do povo. Logo depois entrou no barco com seus discípulos e dirigiu-se para a região de Dalmanuta. Os fariseus querem um sinal. Os fariseus se aproximaram e começaram a questionar Jesus. Então o tentaram e, para prová-lo, pediram que lhes apresentasse um sinal miraculoso do céu. No mesmo instante, Jesus suspirou profundamente e lhes afirmou: Por que pede esta geração o sinal dos céus? Com certeza vos asseguro que para esta geração não haverá sinal algum. E, deixando-os, voltou a embarcar e rumou para o outro lado. O perigo das más influências. Aconteceu que os discípulos se esqueceram de levar pães e, no barco, tinham consigo apenas um único pão. E Jesus passou a recomendar a eles: Cuidado! Guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Eles, porém, especularam entre si, argumentando: É porque não trouxemos pão. Ao notar a discussão, Jesus questionou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Até agora não considerastes, nem ainda compreendestes? Permaneceis com o coração petrificado? Tendo olhos, não vedes? E possuindo ouvidos, não escutais? Não vos recordais? Quando dividi os 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos cheios de pedaços que sobraram recolhestes? E afirmaram-lhe: 12. E quando eu parti 7 pães para aqueles 4.000, quantos cestos grandes, repletos de sobras, recolhestes do chão? Responderam eles: 7. Ao que lhes concluiu Jesus: E então, ainda não compreendeis? Um cego em Betsaida é curado. E chegando a Betsaida, algumas pessoas trouxeram um cego à presença de Jesus e rogaram-lhe que o tocasse. Então ele tomou o cego pela mão e o conduziu para fora da aldeia. Em seguida, cuspiu nos olhos daquele homem e lhes impôs as mãos e indagou: Vês alguma coisa? O homem levanta os olhos e afirma: Vejo pessoas, mas elas se parecem com árvores caminhando. Mais uma vez, Jesus colocou suas mãos sobre os olhos do homem e, no mesmo instante, tendo sido completamente restaurado, via com clareza e podia discernir todas as coisas. Então Jesus enviou aquele homem para casa, recomendando-lhe: Nem sequer no povoado entres. Pedro confessa Jesus como Messias. Jesus e seus discípulos partiram para os povoados nas cercanias de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes inquiriu: Que dizem as pessoas que eu sou? Ao que eles se informaram: Alguns comentam que és João Batista, outros Elias, e ainda há quem afirme que és um dos profetas. Então lhes questionou: Mas vós, que dizeis que eu sou? E, asseverando Pedro, declarou: Tu és o Cristo. Jesus, por sua vez, lhes recomendou que nada divulgassem a seu respeito. Jesus anuncia sua paixão. Então passou Jesus a ensinar-lhes que era imperioso que o Filho do Homem fosse vítima de muitos sofrimentos,
viesse a ser rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Então fosse assassinado para depois de 3 dias ressuscitar. E Jesus falou sobre esse assunto de maneira clara, mas Pedro, chamando-o em particular, começou a censurá-lo energicamente. Entretanto, Jesus voltou-se, olhou para seus discípulos e repreendeu severamente a Pedro, exclamando: Para trás de mim, Satanás, pois não estás pensando na obra de Deus, mas sim nas ambições humanas. Em seguida, convocou Jesus a multidão e os seus discípulos e os desafiou: Se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, salvá-la-á. Portanto, de que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou ainda, o que a pessoa poderia dar em troca de sua alma? Assim sendo, numa época como esta, de incredulidade e perversidade, se alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando voltar na glória do seu Pai, juntamente com os santos anjos, também essa pessoa não oferecerá honra. Marcos capítulo 9. A transfiguração de Jesus. Então lhes falou Jesus: Com toda certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum, passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado, no alto de um monte, onde puderam ficar sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas, de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu e dela soou uma voz que declarou: Este é meu filho amado, a ele dai ouvidos. E, de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram a não ser Jesus. Durante a caminhada, descendo o monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelassem o que haviam presenciado até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantinham esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe: Por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes esclareceu: Realmente, Elias, vindo primeiro, restaura todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e rejeitado com desprezo? Pois eu lhes digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Jesus cura um menino possesso. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: O que discutias com eles? Contudo, um homem, no meio da multidão, replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhe Jesus: Ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: Desde a infância. Muitas vezes esse demônio tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia,
Se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente, o pai do menino asseverou, creio! Ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem, ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular. Por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu, essa espécie de demônio só é expelida com oração e jejum. O segundo anúncio da paixão. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galiléia. E Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos e lhe revelava. O Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Quem é o maior no reino? Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estava em casa, indagou-lhes, sobre o que discorrias pelo caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus reuniu os 12 e lhes orientou. Se alguém deseja ser o primeiro, será o último, e servo de todos. E, conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, revelou-lhes. Quem recebe uma destas crianças, por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo. E qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Quem não é contra, está a favor. Contou-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios e procuramos impedi-los, pois, afinal, ele não era um dos nossos. Não impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós, está a nosso favor. Com toda certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Evitar o pecado a todo custo. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que, possuindo as 2 mãos, ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem, e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que, tendo os 2 pés, seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com apenas um dos teus olhos do que, possuindo os 2 olhos, seres atirado no inferno. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Os cristãos são o sal da terra. Pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu sabor, como restará as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Marcos capítulo 10. Casamento e separação. Partindo dali, foi Jesus para a região da Judéia e para o outro lado do Jordão. E outra vez, grande multidão chegou-se a ele e, como era seu costume, passou a ensinar as pessoas ali reunidas. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, para colocá-lo à prova, questionaram. É permitido ao homem separar-se de sua esposa? Inquiriu-lhe Jesus. O que lhes ordenou Moisés? E eles replicaram. Moisés permitiu que o homem desse à sua mulher uma certidão de divórcio e a mandasse embora. Esclareceu-lhes Jesus.
Moisés vos deixou escrita essa lei por causa da dureza dos vossos corações. Entretanto, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Dessa forma, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Mais tarde, quando estavam em casa, uma vez mais, os discípulos indagaram Jesus sobre o mesmo assunto. Então ele lhes explicou: todo homem que se separar de sua esposa e se unir a outra mulher, estará cometendo adultério contra a sua esposa. Da mesma maneira, se uma mulher se divorciar de seu marido e se casar com outro homem, estará igualmente caindo em adultério. Jesus abençoa as crianças. E aconteceu que as pessoas traziam crianças para que Jesus lhes impusesse a mão, mas os discípulos repreendiam o povo. Todavia, quando Jesus notou o que se passava, ficou indignado e lhes advertiu: deixai vir a mim os pequeninos, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Com toda certeza vos asseguro, aquele que não recebeu o reino de Deus como uma criança, jamais terá acesso a ele. Em seguida, abraçou as crianças, impôs-lhes as mãos e as abençoou. O homem que desejava possuir tudo. E, colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, indagou-lhe: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus olhou com compaixão e lhe revelou: contudo te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens, entrega-o aos pobres e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Com Deus tudo é possível. Então Jesus, observando ao redor, declarou aos seus discípulos: quão difícil é para aqueles que possuem muitos bens ingressar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos diante de tais palavras. No entanto, Jesus insistiu em lhes afirmar: filhos, entrar no reino de Deus é de fato muito difícil. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram muito assustados e comentavam uns com os outros: sendo assim, quem conseguirá se salvar? E Jesus, fixando neles o olhar, lhes revelou: para o homem isso é impossível, todavia não para o Senhor, pois para Deus tudo é possível. Então Pedro começou a declarar para Jesus: eis que nós tudo abandonamos para te seguir. Garantiu-lhe Jesus: com toda certeza vos asseguro que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles perseguições, mas no mundo futuro, a vida eterna. Todavia, muitos primeiros serão últimos, e muitos últimos serão primeiros. Jesus outra vez predisse sua compaixão. E sucedeu que estavam no caminho, subindo para Jerusalém. Jesus à frente os conduzia. Os discípulos estavam admirados, enquanto os demais seguidores sentiam medo. Uma vez mais, ele reuniu à parte os 12 e compartilhou o que lhe aconteceria. Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, lhe cuspirão, torturarão e finalmente o matarão. Contudo, após 3 dias, ele ressuscitará. No reino, o servo é o mais poderoso. Foi então que Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram mais perto dele e lhe solicitaram: mestre, desejamos que nos concedas o que vamos te pedir. E lhes indagou Jesus: que quereis que vos faça? Ao que rogaram: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Ponderou-lhes Jesus: não sabeis o que estáis pedindo. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber,
e ser batizado com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, replicaram eles. Então Jesus lhes revelou: sim, bebereis o cálice que eu bebo, e de fato, recebereis o batismo com que eu sou batizado. Todavia, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Estes lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Assim que os outros 10 ouviram este assunto, ficaram indignados contra Tiago e João. Jesus, por sua vez, os convocou e orientou. Sabeis que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Contudo, não é assim que ocorre entre vós. Ao contrário, quem desejar tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem ambicionar ser o primeiro entre vós, que se disponha a ser o escravo de todos. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. A cura do cego Bartimeu. Chegaram, pois, a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, e mais uma grande multidão, estavam deixando a cidade, o filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim! Foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o. E assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te. Ele te chama. Jogando sua capa para o lado de um só salto, colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego: Raboni, que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou: vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir a Jesus pelo caminho.